Graça e paz, irmãos. Muito bem, então nós na nossa escola bíblica dominical, né? Espero que vocês todos estejam assistindo, tenham lido o livro, dá o ok lá da sua presença e o controle da chamada e tudo, e principalmente para o nosso aprendizado. Pastor? Então, a graça e a paz estão mais uma vez aqui. E só reforçando, eu espero até a meia-noite do domingo, para você assistir o vídeo, colocar lá a sua presença. Se não quiser colocar foto, não tem nem problema, coloca lá seu nome, se sim que eu computo. Mas na segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu consolido a chamada, então. E é importante, eu gostaria que nós aumentássemos a frequência, muitos não têm vindo. E semana que vem, dia 28, 27, 21 amanhã, depois 28, encerra o bimestre. Então, tem alguns irmãos que não têm nenhuma presença. Então, se não tiver nenhuma presença até o dia 28, será tirado da chamada da escola de adultos. Então, dê o seu like e sua presença. Muito bem, né? Então vamos para a lição, né? No nosso tema aí, apostasia dissimulada, como os falsos mestres se introduzem furtivamente na igreja. Vamos ver aí, né, como que eles fazem, né? Qual é a artimanha de cada um. E o texto de Judas 4, pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, ou seja, com mentira, com engano, com falsidade, né? E falamos domingo passado, né, as consequências, tudo que faz, né, o dano que os falsos mestres causam da igreja. E hoje nós vamos ver duas correntes, né, duas correntes de pensamento que as pessoas trabalhavam, de segmentos, para enganar, para tentar dissuadir as pessoas do evangelho, um falso ensinamento. O primeiro grupo desses, né, são os judaizantes, né, está aí na página 118. Judaizantes é lá os fariseus, os escribas, os sacerdotes, quer dizer, parte desse grupo, aqueles que mantinham as tradições judaicas, levavam muito a sério as tradições, não queria abrir mão das tradições judaicas para glorificar Jesus Cristo, para anunciar a verdade do evangelho. Vamos ver, né, como que eles agiam, né? Os judaizantes suscitaram a investida mais difundida, violenta, antiga e perigosa contra o evangelho. Insistiam em que os gentios, para serem verdadeiramente justificados, precisavam observar certos ritos do Antigo Testamento, mormente o rito da circuncisão. Ou seja, então os judaizantes, eles até poderiam e queriam confessar Jesus Cristo, mas eles não abriam mão das tradições, principalmente da circuncisão, lá que foi dado, né, por Deus desde Abraão, para lá o prepúcio, para o símbolo da aliança de Deus com Abraão e sua descendência. Só que em Jesus Cristo isso foi quebrado, né? Agora a nova aliança era em Jesus Cristo. Era confessar Jesus Cristo, né, o Messias prometido por Deus, o nosso Salvador. Mas os judaizantes, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, eles queriam manter essa tradição. Até assim, podia Jesus Cristo salvava, mas eles precisavam de circuncidar para ser salvos. Ou seja, não abrir mão dessa prática, desse costume que eles tinham. Ou seja, tudo que a gente acrescenta, a gente costuma falar muito aqui na igreja, Jesus Cristo salva, mas acrescenta outra coisa, ou seja, quebra todo o sacrifício, toda a obra de Jesus Cristo. Ou seja, a mesma coisa de falar que Jesus Cristo não foi perfeito, não foi completo, a sua obra não foi suficiente. Já que nós confessamos, e a Bíblia deixa bem claro que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o único Senhor suficiente, né, para remir todos os nossos pecados. Ou seja, se continuar nessa prática, não adiantaria. E essa lição tem me feito lembrar, como os irmãos sabem, eu servi o quartel, o serviço militar em 1989, quando alguns de vocês não tinham nascido ainda, e eu era atirador de morteiro. Morteiro é aquele cano que você coloca tipo uma bomba lá, ele bate lá e explode, vai e cai lá depois dos cálculos no inimigo. Enfim, tinha um exercício na companhia de morteiro, que me faz lembrar, essa lição me faz lembrar Bela Vista de Goiás, nós discutíamos muito isso lá, que é o título dessa lição, Os Perigos dos Dissimulados, e lá nós tínhamos um exercício de simular e dissimular. Então, qual que é a diferença?
Simular é quando você pega uma coisa que não é e maqueia ele, enfeita ele para ele parecer que é. Você simulou uma situação ou um objeto. Dissimular é o contrário. Você pega aquilo que é e maqueia ele, enfeita ele para ele parecer que não é. Então era mais ou menos tipo assim, a gente pegava uns galhos de pau, pastor, lá e tinha um morteiro só, porque a pobreza do exército naqueles dias, né, estava crise mundial. Então nós só tínhamos um morteiro. A gente colocava três postes de cerca de arame e simulava ele para parecer um morteiro, para o inimigo lá de longe ver e pensar que a gente estava muito armado. Contrapartida, outras vezes a gente tinha que esconder, camuflar, e a gente dissimulava. A gente pegava o morteiro, enfeitava ele, para ele não parecer um morteiro. Então o inimigo de longe olhava e não via o morteiro, mas tinha um morteiro lá. Isso é a diferença entre simular e dissimular. O problema do dissimulado é que ele é simulado, ele não é crente, ele chega na igreja e ele se parece demais com um crente. Ele maquiou, ele enfeitou para ele parecer com um crente. E começa a dar ideia, querer doutrinar, parecendo que ele conhece o que Deus quer. E aí tem um outro tipo na igreja, que é aquele que é convertido, aquele que é crente, mas ele dissimula. Então ele vai lá para o banco trabalhar, por exemplo, e ele finge que não é crente. Ele não assume a postura, ele dissimulou, ele se enfeitou, ele se maquiou para parecer um ímpio, para não ter que ficar dando justificativo o tempo todo. Ou na escola, enfim, qualquer lugar que a gente vá, né? Então, o perigo dessa dissimulação dentro da igreja são as pessoas que não são crentes, se enfeitam como se fossem e vêm ensinar doutrinas que já prescreveram, como, por exemplo, a circuncisão, né? Do qual o livro fala, ou tantas outras coisas que a gente já está em desuso, nunca foi doutrina bíblica, foi doutrina dos homens, mas insistem por uma revelação ou um entendimento errôneo e pessoal. E aí os judaizantes, como eu havia dito, né, eles se pareciam muito, ou seja, lá na outra lição vai falar que eles são religiosos, né, por natureza, né? Você olhou, batia o olho neles, aliás, eles viviam de aparência, né? Elas estavam orando nas esquinas, né, aquele primeiro lugar, todo mundo olhava, via a perfeição e religiosidade, só porque o coração era falso, era mentiroso, igual o que Jesus Cristo falava deles, eram hipócritas, né? Eles fingiam que era, mas o coração deles não era verdadeiro diante daquilo que eles falavam. Muito bem, né? O próximo ponto, né? A doutrina dos judaizantes desenvolveu-se a partir de um erro muito sutil, que à primeira vista dificilmente pareceria algo digno de conflito. Ou seja, então dentro dessa circuncisão e tudo, dessa aparência, era muito sutil, porque as pessoas estavam acostumadas a ver aquilo todos os dias. Então, para a maioria dos judeus, né, aquilo estava normal. Você precisa circuncidar. Não, eles haviam visto, ouvido falar aquilo a vida inteira. Então, eles, mas agora então está fácil. Ou seja, eles dão uma aparência que era muito fácil, a coisa, não, e aquela necessidade que tem até hoje, não é só daquele tempo, e vamos ver no decorrer da lição, de que eu fazer alguma coisa. Não é tão difícil assim, né? Fez isso aí, Jesus Cristo vai me aceitar e pronto, né? Ainda, o erro maior ainda, né, de eu aceitar a Jesus Cristo, e esse grande engano, e eles faziam, de forma sutil, né? Não é declarado algo, vamos agora uma seita que vai adorar o diabo. Não, é uma seita que com a aparência de adorar Jesus Cristo, só porque é o contrário, é aquela coisa de acrescentar, era bem sutil, devagar, não tinha um conflito muito grande, não estava... depois, é lógico, foi piorando, a perseguição e tudo, mas de início era bem sutil. E para a gente que já está há algum tempo, alguns anos na igreja, principalmente à frente, é fácil. Camarada chega na igreja, nunca deu um centavo para ajudar na obra, isso aqui não é fácil, fazer a manutenção, nunca se dispôs o tempo para ajudar as pessoas que precisam, mas sabe todos os erros que a igreja tem. Sabe averiguar e pontuar tudo que está errado na igreja, só não sabe pontuar o que está errado em si mesmo. Então, o judaizante, o simulado, o falso mestre, o hipócrita, é aquele que chega aqui e vê os erros dos pastores, vê os erros dos irmãos da igreja, tudo que está errado, do ar-condicionado ao copo descartável, lá, a marca do copo descartável, mas não consegue olhar para si e enxergar que está perecendo e indo para o inferno. Simples assim. E o detalhe aí da sutileza é a aparência, né? Que vive só de aparência, né? Dá aquela impressão, às vezes as pessoas veem o culto,
não para adorar Jesus Cristo, mas para avaliar de primeira mão o pastor, e aí vai as demais pessoas. Vem para fazer uma avaliação, um julgamento, e muitas vezes já a condenação e a execução, já tudo de uma vez. Vem para melhorar a igreja, não para se melhorar. E aí onde não dá certo. Mas a triste notícia para eles é que um dia vai, né, ser desmascarado, literalmente. No ponto 11, né, a diferença entre Paulo e os judaizantes dizia respeito apenas à ordem lógica, né? Vamos dizer, a ordem de Paulo. Paulo dizia que primeiro uma pessoa crê em Cristo, em segundo lugar, depois é justificado diante de Deus, em terceiro, imediatamente passa a observar a lei de Deus, ou seja, né, vai crer que Jesus Cristo é o Salvador, vai ser justificado e vai fazer a vontade de Deus. Já os judaizantes era o contrário, investia 2 pontos aí, né? Diziam que uma pessoa primeiro crê em Cristo, até aí vai bem, né? E observava a lei de Deus da melhor maneira possível e depois é justificado. Ou seja, eles até acreditavam em Jesus Cristo, mas aquela coisa, né? Eles tinham que fazer por merecer. É o complemento da obra de Jesus Cristo, que eu já tinha até falado anteriormente, né? Talvez, né, eu tinha pensando um pouco nesses pontos aí, né? Quem sou eu, né, lá para contrariar ou para bater de frente com Paulo, mas, né, a gente olhar, talvez eu até inverteria, né, a posição minha, talvez até colocaria, primeiro a gente é justificado, para depois crer em Jesus Cristo, porque na justificação lá de Jesus Cristo que a gente é salvo, né? A gente crê. Não é mais lógico, isso aí é o que eu tive pensando. Talvez até a gente poderia aí, fosse um calvinista aí, né? Poder colocar que talvez a gente é até justificado primeiro, né? Afinal a gente foi justificado antes da fundação do templo. Aí sim, por isso talvez é um grande engano nas pessoas também dessa coisa de que eu aceito Jesus Cristo, não a obra de Jesus Cristo, mas é a posição, né, que eu tinha pensando. Talvez esteja errado aí, né, o pastor João até pode dar uma palavra sobre isso aí também, mas de Paulo e judaizantes era isso, que Paulo deixava bem claro, que antes de ser justificado não adianta fazer nada para Deus, que nada que nós iremos fazer vai nos justificar de nada, nada que nós fizermos vai ter alguma valia para a nossa salvação. O grande engano das pessoas daquele tempo e até hoje, que querem fazer boas obras para merecer, para assim ser justificado. Aí no caso eles não foram justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, mas pelas suas boas práticas. E não há nenhuma boa prática capaz de se justificar os seus pecados. É isso aí. Então vamos, né, para frente, né? Então, conforme já ressaltamos, Judas, Paulo e o apóstolo João, todos eles ordenaram os cristãos a lutarem pela verdade. É o nosso tema. Né? Até porque o autor está dizendo aí, e a romperem seu relacionamento com mestres deliberadamente falsos, sempre que doutrinas essenciais estiverem em jogo. Então não é só porque a gente vê os grandes nomes da mídia aí e tudo, que nós vamos concordar. A pessoa escreveu lá não sei quantos livros, não sei o que, o cara tem programa de televisão, né, e vai e fala uma asneira lá, ou está tentando distorcer sutilmente o evangelho, que eu preciso de concordar. Não, eu percebo, e aí mais uma vez nós não vamos cansar de falar, né, que precisamos ler a Bíblia justamente para isso, para defender a verdade. Por que eu vou defender a verdade se eu não sei, se eu não conheço a verdade? Então, ler a Bíblia é justamente para isso, para saber quando qualquer pessoa que estiver falando sobre o evangelho, sobre Jesus Cristo, sobre questões doutrinárias, se condiz com a Bíblia, né? Se estiver contrário, fugiu do propósito do Evangelho. Se antigamente era extremamente sensível falar nomes de igrejas, autores, pastores e bandas gospel, nesse tempo agora que está gravado é mais complicado ainda, né? Mas há muito tempo eu falava isso, já precisa romper. Eu não sou obrigado a gostar de tudo, nem de todos. Eu tenho um processo seletivo muito forte de leitura, por exemplo. Não leio qualquer autor, não perco meu tempo lendo qualquer autor. Teologia sólida, o ensinamento bíblico, ele é perceptível. Agora, é claro que é mais fácil eu ouvir, ler e escutar algo que eu não tenho que pensar, né? Agora, esses falsos mestres têm para todo canto.
E eu continuo na minha teoria. Só existe falso mestre porque existem falsas ovelhas. Tem gente que quer esse tipo de teologia, esse tipo de ensinamento. Então, E como esses aí, outros grandes autores, e é lógico, a Bíblia, né, ainda mais foi inspirada, né, pelo Espírito Santo, mas você não vê lá Paulo valorizando a experiência, né? Pensa se Paulo fosse um desses escritores, desses líderes modernos hoje. Ele contar pouco sobre Jesus Cristo, ia falar que ele tinha caído, vindo uma grande luz, e ele escreveu uns 20 livros só contando no momento da conversão dele e não ia focar em Jesus Cristo. Pensa se desses líderes de hoje, esses escritores muito de hoje, relatar a visão de João lá na ilha de Patmos. Ia falar pouco sobre Jesus Cristo, ia falar da experiência e tal. Não é que seja importante, é muito importante. Mas muitos, né, hoje focam demais só na experiência dele do que propriamente Jesus Cristo. Isso é uma forma dissimulada de contar sobre Jesus Cristo. Na verdade, está contando mais sobre si mesmo do que do próprio Jesus Cristo, do qual deve ser contado. E agora, mudando, né, do grupo aí, eram os judaizantes, agora os gnósticos, né? A partir da página 122, que também distorceram bastante o evangelho. O gnosticismo não era uma seita única e exclusiva, né, igual os judaizantes. O pensamento gnóstico oferecia possibilidades para os inventores de religiões, por meio das quais cada falso mestre poderia inventar sua própria seita. Ou seja, né, muito atual esse pensamento aí, gnóstico, né? Ah, não estou satisfeito aqui, vou abrir outra igreja para mim, vou fundar outra religião. E aí foi espalhando, espalhando. E hoje nós temos aí milhões aí de seitas e denominações e tanto mais. E aí tudo isso na busca de que uma pessoa não estava satisfeita ou achava que conhecia mais do que o outro. Poderia ser o caso aqui, eu vou falar assim, né? Não estou satisfeito com o rumo que o pastor João, que é o presidente da igreja, está fazendo. Não, então eu vou tentar. Se eu não conseguir mudar ele, né? Igual muitas pessoas que chegam na igreja, aí então, já que eu não consegui mudar, eu vou abrir uma para mim, que aí eu faço do jeito que eu quero. Aí eu posso lá diluir o evangelho, posso distorcer, posso dissimular o jeito que for, porque aí um dos princípios, nós vamos daqui a pouco para uma definição mais do que é o gnosticismo, mas vai por aí. Que é a famosa teologia do conveniente para mim, né? Hoje as pessoas querem o que se adequa a mim. Eu sei que é incrível essa semana, todos os dias, toda semana, todo mês, quando eu falo que nós recebemos propostas para diluir o evangelho, né? E a gente recebe essas propostas, não, mas se fizer assim fica bom para mim. Tá, mas se fizer assim ficar bom para você, nós chutamos o evangelho. O evangelho não diz que é assim. Então é difícil isso, porque as pessoas no geral querem que se adeque, que a religião, a igreja se adeque a eles. Por isso tantas igrejas, por isso tantos falsos mestres, por isso tanta gente iludida que vai arder no inferno achando que está bem na fita. Vamos agora, né, outro ponto, na página 123. Todas as formas de gnosticismo começaram com a noção de que a verdade é secreta, conhecida apenas por um grupo seleto de mentes elevadas e iluminadas. Disso surgiu o nome gnosticismo, proveniente do vocábulo gnosis, palavra grega que significa conhecimento. Ou seja, então as pessoas que se intitulavam sabedores mais do que os outros. Eles conheciam a verdade além do que estava na Bíblia. Isso aí esse ponto aí me chamou muita atenção. Aquela famosa pessoa que descobriu, né, algo que estava ali oculto, secreto dentro da Bíblia, não é uma revelação extra que não foi colocada na Bíblia. Não, toda a revelação que Deus permitiu ao homem está na Bíblia. É lógico, uns entendem mais, outros entendem menos, né, sobre aquilo, mas toda a revelação de Deus está na Bíblia. Não tem nenhuma outra, aquilo que alguém chegar, eu descobri algo novo da Bíblia, uma nova revelação. Não, isso não provém de Deus. Toda a revelação está contida ali na Bíblia, e às vezes aquela nova descoberta, uma mente muito iluminada, aquela coisa que aí já pende do lado do espiritismo, e aí vai, né, de que algo saber mais, né, uma descoberta, né, descobrir agora a nova revelação da Bíblia, e por isso aí sai revelando tanto aí, né, mais do que o antigo Fujioka. E essa semana eu estou lendo o livro do Tozer, né, mais um, que acho que foi a Suzana que me presenteou,
muito bom, não conhecia. E essa semana eu li nele uma explicação sobre conhecereis a verdade vos libertará. Aí ele fala que a verdade foi entendida como verdade, essas verdades do dia a dia, essa busca desse conhecimento de tantas ideias. Ele fala que não, essa verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a única coisa que liberta é conhecer Jesus. Então as pessoas, ao invés de conhecer Jesus, elas chegam na igreja para saber como é que a igreja funciona, querendo ensinar o pastor como é que... Não é que o pastor não seja ensinável, mas é que perde tempo. A gente estudou isso no seminário, já está caminhando, né? A igreja já tem 20 anos de história. Aí você chega aqui para ensinar como é que faz isso ou aquilo, ao invés de conhecer Jesus e ser um bom crente. Então, quando a Bíblia fala de conhecer, que é o gnosis, do grego, é conhecer a verdade. Essa verdade é Jesus Cristo. Então, o que você tem que conhecer não são as teorias de tudo, não. Você tem que conhecer Jesus Cristo. E é incrível como a verdade existe só uma, mas as pessoas do mundo secular querem que a verdade delas seja a verdade para todos, e não é. E querem convencer as pessoas. Por isso, a pessoa tem que ser boa de conversa e tudo mais, para tentar convencer na base da conversa. Então, os mestres gnósticos acumulavam riquezas e seguidores, prometendo aos seus discípulos o conhecimento secreto, por um bom preço, é claro, né? Nada assim, mais moderno do que isso. Então eu sei, eu vou, mas, né, tudo tem um preço, né, e um bom preço. E as pessoas, incrivelmente, como as pessoas pagam, né? A gente vê repetindo ano após ano as pessoas preferem cair nesses golpes, que eu chamo isso de golpe, né, que é um golpe literalmente, do que acreditar puramente na palavra de Deus. A pessoa vem, tem um certo conhecimento, vem da igreja, o pastor, a igreja séria, ensina ele daquele jeito, a pessoa até acha bom. Não, mas se eu prometer algo assim fabuloso, né, e tal, mas aí eu tenho que pagar lá R$1.000, não, isso aqui é melhor, né, olha o preço que é lá, né, se eu estivesse lá na igreja, lá na Batista Nacional Benese, se eu desse o dízimo, eles nem falam tanto, nem cobra, não cobra muitas ofertas, nem nada, né, isso está muito fácil, muito barato, né, a pessoa prefere seguir lá um falso mestre, que vai cobrar um bom preço dele, que aí ele vai sentir status, né, tal, né. Eu volto a repetir, mais uma vez, a necessidade de pagar pelo reino de Deus. Né? Já foi pago, né? Eu preciso de crer na verdade que é Jesus Cristo. Mas cada um é livre para seguir o enganador que ele quiser. Isso da minha teoria, só tem falso mestre porque tem falsa ovelha. Só tem gente só tem líder desse naipe porque tem gente que quer, quer dar o seu dinheiro para não ser incomodado e achar que está tudo bem no reino dos céus. É isso. Só existe corrupto porque ele encontra quem ele vai corromper, né? Pagando ali, a pessoa vai, né? Triste saber que vai descobrir um pouco tarde, talvez, né, que tudo isso é uma mentira, né, uma mentira muito grande. Né? E eles emprestavam a terminologia bíblica e os elementos do ensino cristão, mas atribuíam novas definições a todos os termos e revisavam toda a doutrina. Né? Vamos por partes aí. Então, eles não fogem, né, assim, não é que eles inventam uma nova teologia, a nova doutrina, eles não inventam, eles apenas maqueiam ela, né, dão uma distorcida. Pega as terminologias bíblicas, como se fosse verdade, ali e acolá, eles vão distorcendo e vai mudando o rumo. É assim que eles fazem, né? O diabo, em tudo que ele opera, ele não dá conta de inventar, de criar nada. Ele pega do que foi criado por Deus e vai maquiando. Assim são os falsos mestres aí. Então fingiam ser cristãos e divulgavam sua religião como uma forma mais esclarecida de cristianismo. Ou seja, não, eu não estou contradizendo, eu não estou falando que o cristianismo está errado. Só estou melhorando ele. Não quer dizer que Jesus Cristo não salva. Né? Eu só estou dando uma ajudinha para Jesus Cristo. Ou seja, isso é ridículo, as pessoas que fazem isso. Né? E lógico, como nós vimos aí no ponto anterior, vai encontrar seguidores. Por quê? Porque agora isso é melhor do que o Evangelho. Né? Esse falso mestre, esse cara muito conhecedor, é melhor do que Jesus Cristo. Né? Vai ser enganado. Né? E a Bíblia já diz, né, que um guia cego guiando outro, um cego guiando outro cego, né? Ambos vão cair.
E é isso, é o famoso dissimulado, né? Parece demais que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e se maqueia, se enfeita de espiritualidades, né? E é tudo, não pode, o pastor não pode falar merda que cai duro porque ele não fala. É o coração duro, não vem à igreja, não é dizimista, não tem comunhão com ninguém, mas não fala merda. Então ele é santo, ele entra no céu. O pastor não entra no céu porque ele fala merda de vez em quando. Se bem que o pastor tem um atenuante, ele aprendeu com a Aline. É a Aline que eu não falava até conhecer a Aline. E a Aline falava tanta merda que eu aprendi a falar. Mas isso é o dissimulado. Ele pega aquilo que ele não é, e, aliás, é o simulado. Ele não é crente, ele se enfeita até parecer. Essa semana tive um momento interessante. Eu estava numa esquina, esperando uma carona. Já não é correto, muito bom ficar na esquina esperando carona, né? Eu estava lá e passou uma pessoa, conhecida nossa. A gente conhece, nem me cumprimenta não, porque sabe que a gente não bate muito não. Aí ela passou e estava ela mais uma coleguinha. E ela falou para a coleguinha, é claro que Deus vai curar. E sabe por que eu sei que Deus vai curar? Porque Ele me falou que vai curar. Tipo assim, Ele não pode desapontar aquela pessoa, né? Então, se Ele não fosse curar, Ele não tinha me falado, tipo assim, quem é Deus para me falar uma coisa que Ele não pode fazer? Né? Então, eu fiquei olhando e fiquei pensando nisso, né? Vai lá, mais um falso mestre, alguém que não conhece Jesus, alguém que não conhece o que Jesus pretende, não conhece a palavra, finge de uma espiritualidade. Se você olhar assim, você fica com inveja de tão santo que é, né? Só não tem vida com Deus, só não sabe quem é Deus, só não conhece as Escrituras, mas Deus não tem a ousadia de mentir para ela, não. Né? Eu acho isso incrível, e vocês, muitos de nós, queremos isso. Nós queremos esse tipo de líder, de falso líder, esse dissimulado, e nós simulamos e dissimulamos costumeiramente, e vivemos essa vida capenga. E o que eu faço, tenho feito nesses últimos 30 anos, é sentar e observar. Fico observando os crentes batendo cabeça, sofrendo da vida, sofrendo os baques da vida. Agora, nessa fase de quarentena que eu aprendi a ficar calado, tem sido muito interessante, porque eu ia lá e falava, e comprava briga e inimizade, muitas vezes, por querer falar a verdade. Meu lema sempre foi, entre o amigo e a verdade, ficou a verdade, eu perco o amigo. Hoje, entre a verdade e o amigo, eu fico calado. Eu sei a verdade, mas descobri que as pessoas não querem muito ver a verdade. Então deixa lá, bater cabeça, sofrer na vida. Tem gente que só vai aprender sofrendo na vida. Lamentavelmente é assim, mas só segue falso mestre quem não quer uma vida séria. Quem quer, casca fora e procura o Evangelho de Jesus Cristo. Conversão, santificação. E lendo essa semana, pensando sobre a lição, né, lembrei muito do texto bíblico lá, que quando Jesus fala, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, aí vai os falsos mestres e vai seus seguidores junto, né? Vendo esse ponto aí, né? Usa as terminologias bíblicas, os elementos da Bíblia, ensina, né, a meia-verdade, pior do que a mentira é a meia-verdade, né? Porque a mentira escancarada, as pessoas correm logo dela. Agora, a meia-verdade, não, muitas pessoas são enganadas. A multidão de pessoas são enganadas por um evangelho distorcido, pela uma verdade, que pela uma mentira simples e clara, né? Tipo assim, a gente citei mais Suzana a lição passada, né? A gente não classifica pecado, mas quando falar, vamos roubar, vamos matar, vamos adulterar, as pessoas correm. Não, mas vamos cometer pequenos delitos, pequenos furtos, as pessoas vão. Ou seja, vamos baratear o evangelho, as pessoas vão. Vamos pregar um evangelho ou algo parecido, né? Uma pirataria de evangelho, e as pessoas acham bom. Então, muito cuidado. Pior do que os pecados escancarados é um falso evangelho, algo maquiado, que era para ser evangelho, não é. Tem enganado e tem conduzido muito mais pessoas ao inferno do que os pecados escancarados, a mentira escancarada, que é o próprio diabo. O diabo hoje está sendo mais vítima aí do que propriamente. Lógico, não estou desmerecendo, não estou dizendo que ele existe, não estou dizendo que ele age, mas ele às vezes está servindo de cobaia aí, as pessoas estão já, os falsos mestres aí, os enganadores, está quase deixando ele para trás já. Então nós temos que ter muito cuidado, então, com a enganação, com esse, entre aspas, esse evangelho pregado hoje em dia, que tem
confundido e tem feito com muitas pessoas errarem o caminho que é Jesus Cristo. Muito bem, né? Então, essa é a nossa lição, nossos pontos aí. Espero que você, né, como eu já disse, assista ele todo, dá o seu ok lá e vamos melhorar a nossa participação do nosso grupo, na nossa sala. E é isso aí. Siga nesse caminho. Você tem Bíblia, você lê se você quiser, né? Hoje à noite no culto estarei distribuindo o cartãozinho da segunda etapa da leitura bíblica esse ano, né? Tendo em vista que semana que vem nós terminamos o primeiro bimestre. E você lê se quiser, você é enganado se quiser, a gente simplesmente toca o barco. Eu sei que muitos não suportam a verdade, Jesus Cristo já disse isso, mas se você quer crescer, leia a Bíblia e faça oração. Não tem outro caminho, ainda não inventaram outra fórmula. Então, conhecimento, né? Leia a lição, é isso. Não é quando você cresce no conhecimento, isso não é bom para nós, não. Isso é bom para você. Claro que quando é bom para você, chega até nós. Mas, em primeira instância, tenha em mente, crescimento é bom para você. Engano é ruim para você. E a vida é sua, a alma é sua. Você cultiva ela para ir para o céu, para o inferno e colhe as consequências posteriormente. Podemos ter uma vida de bênção ou uma vida de maldição. Você escolhe, e o conhecimento é a passagem para uma vida de bênção, né? É isso, né? Que nós possamos cada dia estar aprendendo mais. Vamos ler a Bíblia, ler bons livros e vamos glorificar a Deus. Amém?